Peregrinos da jornada, hoje o nosso devocional está em clima de despedida. Não. Calma, nós mesmos não vamos a lugar nenhum. E esperamos que vocês também não. Em nome de Jesus, não arredem o pé desta jornada de fé. Estamos nos despedindo de Neemias, pelo menos por enquanto. Porque hoje chegamos ao capítulo 13, o último, o derradeiro deste livro tão rico em lições para as nossas vidas. E vamos já iniciar a nossa meditação, porque tem muita coisa para a gente comentar ainda neste último capítulo. Vamos lá então. Este capítulo inicia com Neemias nos contando que quando a lei foi lida diante do povo, achou-se escrito que os amonitas e moabitas não deveriam jamais entrar na casa de Deus. É preciso lembrar que tudo o que é relatado aqui revela princípios da condição espiritual que o Senhor Deus requer dos homens e daqueles que se chamam pelo seu nome. Não se trata de discriminação, de um preconceito étnico e racial. Também não significa que Jesus não queira salvar todos os povos, porque ele morreu por todos os homens, ele veio para todos os povos. Deus usa essa situação, assim como quase todo o Antigo Testamento, para ensinar princípios e revelar verdades espirituais. E por que então amonitas e moabitas sofreram essa sentença do próprio Deus? Porque quando Israel precisou de pão e água, eles se negaram a ajudar. E não foi só isso não. Eles também pagaram ao profeta Balaão, lembra aquele da jumenta? Para amaldiçoar Israel. Veja como essa situação ilustra o que há de acontecer. O que Jesus disse que acontecerá naquele grande dia, onde todos serão julgados, ele próprio descreve em Mateus 25, que aqueles que tiverem à sua direita ouvirão do Senhor: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? O rei Jesus responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É forte. E Jesus segue dizendo que dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber, que foi o que os amonitas e os moabitas fizeram com Israel. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. E esses desesperados vão perguntar: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e nós não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. É forte, Brasil. O negócio é sério. Tá pensando que babado é bico, que focinho de porco é tomada? O Senhor é misericordioso com aqueles que se chegam a ele. Mas quem o despreza e age com maldade, orgulho, vaidade ou indiferença, enfrentará o juiz de Deus. Por isso mesmo que no versículo 3, lemos que o povo, ouvindo essa determinação de Deus, apartaram de Israel toda a mistura. Essa separação era exigida por Deus, porque ele sabia da tendência dos israelitas em facilmente assimilarem a impiedade dos povos pagãos, maculando aquilo que deveria ser santo. Logo mais, no versículo 7, veremos que Neemias provavelmente retornou à Pérsia e que esteve longe de Jerusalém um bom tempo. Quando ele retorna a Jerusalém, a bagaceira estava feita. Senhor da glória, é incrível como o povo não pode ficar sozinho. Moisés sobe ao monte, quando volta estão adorando o bezerro de ouro.
Neemias faz uma viagem à Pérsia. Quando volta, o povo está fazendo o que não deve. Misericórdia, que dificuldade em obedecer. Pois bem, quando Neemias retorna, espia só o que aconteceu. Lembra do Tobias? Sim. Que junto com o Sanbalat e o Gesem tentaram impedir a reconstrução dos muros? Tobias, o secretário do Satanás? Ora não, adivinha? Passaram-se os dias e ele casa com uma mulher da família sacerdotal, intimamente relacionada com Eliasibe, que era o sumo sacerdote. Parece aquele programa, Laços de Família, né? Casos de Família. Tá acompanhando, não perde o fio da meada, não. Aí, por causa desse casamento, ou sei lá o que tinha envolvido, esse sumo sacerdote, o Eliasibe, reformou e decorou um cômodo na área do templo para oferecer como aposento para o Tobias, o secretário do capiroto. Isso era profanar o templo. E quando Neemias chega e vê essa marmota, ele fica irado. E o servo de Deus, que era manso, mas não era fraco, fez o quê? Lançou fora os pertences do Tobias. As mobílias, a decoração. Colocou tudo naquele saco de lixo de 100 litros e jogou lá fora. E mandou purificar as câmaras. E eu vou te dizer uma coisa. Apesar de sabermos que o Espírito Santo de Deus habita em nós e não nos prédios que frequentamos, seria bom que as igrejas mantivessem a sacralidade do lugar. Esse princípio de reverência, que deve ser cumprido primeiramente no coração, também deve ser estimulado no espaço onde o povo se reúne para adorar a Deus. Seguindo, no versículo 10, é dito que Neemias também logo descobre que não estavam repassando o salário dos levitas e dos cantores, de maneira que eles tiveram que abandonar o templo e foram trabalhar para comer, para sobreviver. Não foi o que nós falamos no nosso vídeo anterior? Quem não assistiu, cuida de assistir o que falamos sobre os justos salários dos que servem no templo de Deus de maneira integral. Neemias indaga veementemente aos magistrados no versículo 11: por que se desamparou a casa de Deus? E logo depois Neemias cuida de chamar de volta os que serviam no templo. E quando o povo de Jerusalém percebe a legítima adoração retornando ao templo, é dito no versículo 12 que todo Judá trouxe os dízimos à casa do Senhor. Nesse tempo, o profeta Malaquias foi muito usado para ensinar e estimular os israelitas a dizimar, a ofertar. E ele ensinou sobre a bênção de se dizimar e ofertar, mostrando que Deus sempre pretendeu que o dízimo fosse um meio de bênção para o seu povo e não apenas uma obrigação imposta pela lei. Afinal, antes mesmo que Deus entregasse a lei a Moisés no Monte Sinai, lemos lá em Gênesis 14 que Abraão, por fé e em gesto de adoração, ele deu a 10ª parte de tudo que possuía a Melquisedeque, um sacerdote de Deus e rei de Salém, que viria a tornar-se Jerusalém. Quem é cheio do Espírito Santo e entende a necessidade do reino se expandir, como também a necessidade de manter o templo funcionando, dizima e oferta não como obrigação ou com medo de condenação, de forma alguma. Ele dizima e oferta em gesto de adoração e se alegra por poder contribuir com a obra de Deus. Verdade. E você pensa que acabou por aí? O estrago era grande. Meu Deus. No versículo 17 e 18, Neemias também vai repreender aqueles que não estavam guardando o Shabat, ou seja, o dia de descanso ordenado pelo Senhor. Veja o que ele diz: que mal é este que fazeis profanando o Shabat? Porventura, não fizeram os vossos pais assim e o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e a nossa cidade? Ele faltou foi dizer: vocês querem apanhar outra vez? Não é possível. Meu Deus do céu, descansar é tão facinho, é só se balançar na rede, né? E como Neemias era homem de oração e ação, coloca outra vez homens de guarda nos portais de Jerusalém,
proibindo saída e entrada de cargas ou qualquer tipo de comércio. Ainda no versículo 23, ele diz: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Meu Deus do céu, Neemias aqui quase infarta, literalmente. Partiu para cima deles e puxou esses desobedientes pelos cabelos. Ei, meu amigo, eu sei que o caso é sério, mas deve ter sido engraçado, né? Parecendo o dorama. Rapaz, e fez esse povo jurar que não iam mais se misturar. Ele usou até o Salomão como exemplo. Ele falou, ó, se até Salomão, que era o mais sábio da terra, foi levado a pecar porque casou com mulheres estranhas, avalie vocês, tudo aí, esses orelha seca. Vocês querem outra vez pecar contra o nosso Deus? Esse zelo de Neemias é muito similar ao zelo de Jesus, quando expulsou os comerciantes e cambistas do templo, né? E por fim, chegamos às últimas palavras de Neemias registradas. Leiamos agora os versículos 29 a 31 na linguagem de hoje. Diz assim: ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo o que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Versículo 31. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas, dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo. E ele termina assim: lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Certamente o Senhor jamais esqueceu ou esquecerá aqueles que trabalham com zelo, reverência e temor em sua obra. Há um galardão à espera daqueles que buscam fazer a sua vontade. Nunca, jamais pense ser prejuízo abrir mão daquilo que você não pode reter para ganhar aquilo que jamais poderá perder, a vida eterna em Jesus. Há uma recompensa para os que confiam no Senhor. Por isso que estes são comparados aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso, siga firme, porque muito em breve você falará. Vai valer a pena. Aleluia. E então, peregrinos, que riqueza, hein? Amanhã seguiremos o nosso propósito de 31 dias e vamos iniciar os devocionais meditando nas cartas de João. Foi um prazer, foi uma alegria estudar este livro juntamente com vocês. Nosso desejo é que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.